Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aí falar hoje sobre esse tema hipertensão, edema e proteinúria na gravidez, aspectos importantes no pré-natal. Imagino que o pré-natal seja uma atividade muito frequente em todas as unidades de saúde, né? E muito importante. E então esse tema aí diz respeito a todos os profissionais que lidam nas unidades de atenção primária à saúde. Não somente aos médicos e aos enfermeiros que fazem o pré-natal mais de perto, mas também a todas as outras pessoas que estão envolvidas com esse trabalho de técnicos de enfermagem, né? Os próprios profissionais de ensino superior que têm outras funções, mas que também atendem gestantes, os dentistas, os fisioterapeutas, enfim. Espero que seja útil para todos nós aí. Anotem as perguntas e vamos no final da palestra aqui aproveitar o momento para trocar conhecimentos, ideias, tirar dúvidas, enfim. Nós vamos começar a palestra com essa imagem um pouco estilizada, né, de uma mulher gestante. E essa imagem poderia nos remeter aqui a um papo que durasse a tarde inteira, porque existem muitas coisas que a gente pode falar sobre a gravidez. A gravidez é um momento que certamente muda a vida de toda a família que vai receber essa criança que está para chegar, mas especificamente a vida dessa mãe, particularmente as mães de primeira viagem, né? Eu tive recentemente o privilégio de ter uma criança nascendo na minha casa, não na minha casa literalmente, mas no seio da minha família, né? Que é a minha filha, que ontem por acaso completou um aninho. E eu percebo o quanto a minha esposa mudou depois dessa gravidez, né? E depois que ela se tornou mãe. A gravidez é um período que traz com certeza muitas alegrias, mas também traz uma série de temores, de medos, que precisam ser trabalhados, conhecidos. Algumas vezes esses medos, as próprias famílias e as mães têm esses medos de uma maneira inconsciente, né? E são coisas que podem interferir na saúde delas, inclusive nesse tema que a gente vai falar hoje sobre hipertensão na gravidez. Eu vou falar mais à frente que a ciência médica convencional não consegue ainda explicar a etiologia da hipertensão na gravidez, né? Mas eu vou dar alguns pitacos aí de algumas referências não tão convencionais assim que podem nos ajudar a entender o que acontece. E certamente o que acontece está envolvido com emoções não ditas, com sentimentos que fazem com que a energia mental, a energia do inconsciente, modifique a apresentação de um processo que, na verdade, é um processo normal. A gravidez é um processo normal, não é uma doença. Mas, algumas vezes, ela pode se apresentar com doenças especificamente dela, como a questão da hipertensão na gravidez. Então, vamos encarar a gestação como um período muito bonito, maravilhoso na vida de uma mulher, de uma família, mas que também traz uma série de dificuldades, especificamente no âmbito do ciclo de vida, né? Um casal jovem sem filhos, depois que essa gravidez chega a esse casal, especialmente no caso da mãe, muita coisa muda. E muita coisa, às vezes, precisa de mudar e não muda. Então, a saúde é um momento que ela vai ficar muito abalada nesse momento aí. As pessoas vão precisar de apoio, vão precisar de conseguir entender melhor os seus sentimentos e não simplesmente acompanhar a gravidez com números e exames, porque não é só isso que faz parte de um cuidado bem feito de pré-natal. Então eu começo essa apresentação com essa imagem e vamos falar um pouquinho mais agora especificamente sobre o tema, sem esquecer dessas questões que envolvem as emoções, que são muito importantes, até na gênese das doenças, e entre as quais a gente vai abordar hoje aqui a hipertensão na gravidez. Os objetivos principais da nossa web palestra de hoje são esclarecer as diferenças entre o edema fisiológico da gestação daquele edema que pode denunciar a presença de uma patologia hipertensiva. Para quem não sabe direito o que é edema, daqui a pouco eu vou elucidar o significado desse termo em termos médicos, né? Apresentar aspectos essenciais da avaliação e do manejo da hipertensão arterial, particularmente quando esta condição de hipertensão ocorre na mulher gestante. Então, esses objetivos principais aí nós vamos buscar atingi-los através desse roteiro, no qual, primeiramente, vou falar brevemente algumas alterações fisiológicas na gestação, né? Depois vamos passar para a questão do edema, né? Explicar o que é isso e mostrar algumas causas de edema, entre as diversas possíveis. E, finalmente, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nessa questão da abordagem de gestantes com hipertensão arterial. Então,
Começando o nosso roteiro por essas alterações fisiológicas na gestação, quero enfatizar que aqui nós vamos falar de alterações fisiológicas, ou seja, que não são uma doença, mas muitas vezes algumas mulheres, em decorrência dessas alterações, se sentem doentes, porque são alterações que podem causar um grande desconforto. Entre elas, eu elenquei principalmente aqui as adaptações cardiovasculares e hemodinâmicas no corpo da mulher decorrentes da gestação, porque são justamente essas adaptações aqui, do ponto de vista cardiovascular e hemodinâmico, que estão ligadas a essa questão da hipertensão na gravidez, muitas vezes, e do próprio edema que vocês vão ver aí. Primeira coisa que a gente tem que entender que ocorre, que é essa expansão do volume do plasma. O plasma é a parte do sangue acelular, né? É a parte líquida do sangue, né? Essa parte do sangue, ela aumenta durante a gravidez, por questões hormonais diversas, e, ao mesmo tempo, aumenta a massa das células vermelhas, as famosas hemácias, né? Os glóbulos vermelhos, que a gente tem até um exemplo deles aí embaixo, na nossa gravura ali. Só que aumenta de uma forma desproporcional, então o líquido aumenta muito mais do que o volume das células vermelhas, o número de células vermelhas. Então, essas células acabam ficando diluídas nesse líquido que está em maior volume, e aí acontece o fenômeno conhecido como anemia fisiológica da gestação. Então, na verdade, essa anemia ocorre por esse desbalanço entre o aumento do plasma, que é muito maior do que o aumento das células vermelhas, que também aumentam, mas um pouquinho menos. Outra coisa que acontece durante a gravidez é o aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco é calculado através dessa fórmula que eu coloquei do lado. Vocês não precisam se ater muito, mas eu trouxe mais a fim de conhecimento, né? Os médicos devem conhecer isso bem. A FC, que é a frequência cardíaca, multiplicada pela FE, que é a fração de ejeção do órgão coração. Então, o que acontece? Como a gestante tem uma maior necessidade de sangue, né, porque ela agora não precisa de sangue só para os seus órgãos funcionarem, ela precisa de sangue também para nutrir o feto, que recebe nutrientes do sangue da mãe através da placenta que entra em contato com o útero. Então a mãe tem que fazer o coração ejetar mais sangue e também trabalhar numa frequência maior. Por isso que a gente tem um aumento do débito cardíaco na gestação. Um aumento fisiológico, para suprir essas demandas do feto também. Ocorre também na gestação uma diminuição da resistência vascular periférica e da pressão arterial sistêmica. Então olha só, aqui vocês já começam a ver um paradoxo, né? Existe uma doença chamada hipertensão na gestação, mas o que a gente sabe do ponto de vista fisiológico é que a gestação diminui a pressão arterial. Então como é que isso pode acontecer? Vamos tecer alguns comentários mais à frente. Outra coisa que acontece também na gestação, nessas alterações cardiovasculares e hemodinâmicas, é essa última que eu coloco aí para vocês, as mudanças em vários fatores de coagulação. Isso provoca um chamado de estado de hipercoagulabilidade, que é um estado que favorece, por exemplo, os fenômenos trombóticos, como a TVP, trombose venosa profunda, que vocês conhecem bem aí. Então essas mudanças aqui são todas que não são doenças, mas às vezes elas podem provocar ou facilitar a formação de algum processo patológico, certo? Agora eu vou chamar para vocês a atenção aqui no nosso roteiro do edema e das suas causas, né? Vamos ver o que tem de causa de edema e primeiramente vamos saber o que é edema. O edema mais clássico é esse que acontece nos membros inferiores, né? Muita gente deve conhecer, até porque o edema gravitacional, que é aquele que ocorre em dias quentes, pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade vascular aí, fica com as pernas inchadas por causa do calor, né? É um exemplo bem fácil de ver eles nos tornozelos, nos pés, né? O edema nada mais é do que isso, um acúmulo de líquido em local onde habitualmente esse excesso de líquido não se encontraria, né? Mas nessas situações em que há um problema, ou às vezes algum evento fisiológico, o líquido extravasa as células, né? Ou extravasa até os vasos de sangue, na verdade, e acaba acontecendo de ele se localizar ali debaixo do subcutâneo, mas fora do lugar onde ele deveria estar. Nós médicos devemos saber entender as diversas causas de edema e abordar o edema para tentar fazer um diagnóstico diferencial. Será que isso é uma doença? Será que isso é um fenômeno fisiológico, né? Então, para isso, os médicos devem determinar se o edema é generalizado, se ele é só localizado, né? O tipo de edema, se ele é frio, se ele é quente, se ele tem cacifo, se ele não tem. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso é mais do ponto de vista da avaliação médica. E como a gente está fazendo uma web palestra voltada para todos os tipos de profissionais de saúde, até para o público leigo, né? Esses detalhes do tipo de edema não vão surtir efeito aqui. O que é importante é reconhecer o edema. E aí vocês podem ter essa noção básica, né, do que é o edema, e quando bater o olho, principalmente ali nos pés, ali é fácil de ver.
Mas não se enganem que as mulheres com hipertensão gestacional e, por exemplo, pré-eclâmpsia, que nós vamos falar mais à frente, podem ter edema em outras regiões do corpo, não só aqui nos membros inferiores. Podem ter edema nas mãos, né, no rosto, e outras doenças também isso pode acontecer. Então ali nós temos um pé normal e do outro lado um pé com edema, que às vezes fica até a marca da sandália ali, né, um grande marcador para saber se tem ou não edema. Olha só que eu trago alguns exemplos de edema fisiológico e alguns exemplos de edema patológico. Os mais conhecidos edemas fisiológicos, e eu coloquei o termo entre aspas ali, porque às vezes ele pode causar um desconforto importante, são os edemas pré-menstrual e o gestacional. O gestacional, particularmente, é o que nós vamos falar aqui, né? E esse edema gestacional, grande parte dele acontece por aquela questão do plasma, da anemia fisiológica, que favorece o extravasamento de sangue pelos capilares, especialmente na periferia. Então a mulher gestante ela pode ter um edema normal, sem significar uma doença. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ver do outro lado ali, que em alguns casos a mulher pode ter uma doença chamada de pré-eclâmpsia, né? E antigamente era conhecida como toxemia gravídica, um termo clássico aí. E então é importante a gente saber diferenciar, né? Será que essa mulher está com edema normal ou um edema de pré-eclâmpsia? E já vou adiantar para vocês que uma coisa muito fácil para a gente diferenciar um edema do outro é a gente simplesmente aferir a pressão arterial dessa gestante. Por quê? A pré-eclâmpsia é uma doença que, por definição, cursa com hipertensão arterial. Então, se essa mulher não está hipertensa, já podemos afastar a questão da pré-eclâmpsia praticamente, tá bom? Alguns exemplos de edemas por doença, né? Teria o mais clássico ali na insuficiência cardíaca, né? Principalmente a insuficiência cardíaca congestiva. Algumas nefropatias, né, como a síndrome nefrótica e a síndrome nefrítica. Para quem não conhece o termo nefropatia, isso vem de doenças que acometem os néfrons, né, que são as unidades estruturais dos rins. Então são doenças renais essas doenças aí, né? A insuficiência venosa periférica, também conhecida popularmente como varizes, né, as varizes de membros inferiores, né? A cirrose hepática, né, que também pode cursar com edema porque ela altera o metabolismo das proteínas no corpo. E sangue com menos proteína é sangue que extravasa de dentro do vaso de sangue para o interstício. Isso pode acontecer edema também. Pessoas desnutridas do ponto de vista proteico também podem ter edema. E medicamentos, muitos medicamentos podem cursar com edema. Vou citar alguns aqui que eu me lembro assim de cara, por exemplo, os bloqueadores de canal de cálcio, que são medicamentos para hipertensão. O exemplo que vocês devem conhecer é o amlodipino. E se eu não estou enganado, nós temos também essa possibilidade com os corticoides, né? Tem outros medicamentos também que podem cursar com edema, mas não vem ao caso, os médicos devem conhecer bem. Se não conhecem, né, se apresenta um paciente com edema, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar que tipos de remédios ele usa, né? Porque se ele usa algum dos remédios ali que você, esse aqui pode ser que cause edema, vai lá na bula do remédio e olha. Então é fácil de descobrir isso também. Basta perguntar para o paciente o que ele está tomando e se esse edema que ele apresenta começou depois ou antes desse remédio, tá certo? Passando à frente aqui, vamos agora chegar na parte principal da nossa web palestra, que seria a abordagem das gestantes com hipertensão arterial. E vamos tentar entender a hipertensão arterial aqui no sentido integral desse termo, né? Hipertensão arterial não é só a hipertensão das artérias, né? Se as artérias estão com uma tensão elevada, ou o sangue que pulsa lá dentro tem uma tensão muito elevada, significa que há alguma tensão na vida, o sangue representa isso, a vida, e essa tensão, muitas vezes inconsciente, está se manifestando na forma de hipertensão arterial. A hipertensão arterial é apenas uma das muitas manifestações dessa tensão, né? Então quem está hipertenso não está hipertenso só nas artérias, está hipertenso mesmo, literalmente falando, né? E as gestantes nada mais é do que isso, a hipertensão na gravidez. É preciso abordar essa hipertensão do ponto de vista convencional, mas é preciso também tentar entender quais são os aspectos na vida dessa mulher que a deixam excessivamente tensa. Talvez a deixem até com medo de ser mãe, ou até em algum lugar do inconsciente ela não está querendo muito esse filho, ou quer por um lado e por outro não quer. Então esse conflito de pensamentos e de emoções, isso é muito comum, mas muitas vezes a gente tem medo de admitir. Para uma mãe, por exemplo, admitir que um filho que está na barriga dela, ela tem medo de ter essa criança ou não quer ter essa criança, é muito difícil. Às vezes as mulheres não conseguem admitir isso. E às vezes elas até querem muito o filho, mas tem uma parte delas que não quer. Então, esse conflito é muito importante para a gente entender a gênese dessa hipertensão na gravidez. E vocês vão ver que, do ponto de vista convencional, isso não é muito bem explicado. Antes da gente começar a falar da hipertensão na gravidez, eu trouxe aqui esse quadro, que eu não vou me deter muito nos detalhes dele, porque é um quadro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostra ali os números que foram pré-determinados em algum momento aí,
como hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. É importante a gente se conhecer esse quadro, né? Ou consultá-lo quando a gente tiver alguma dúvida. Pressão limítrofe, pressão ótima, enfim, normal. Sistólica isolada, mas enfim, não se atenham tanto aos números em si, né? Os números são um norte, mas a gente não deve se ficar excessivamente preocupado com eles. Eu conheço pacientes que aferem a pressão arterial de si mesmos 3, 4 vezes ao dia. E aí vivem para aferir a pressão arterial e esquecem de viver. Então, e muitas vezes eles são estimulados a fazer isso por profissionais de saúde. Então isso é um grande absurdo. A pressão arterial ela deve ser aferida sim nas consultas dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, né? Deve ser aferida sim quando a pessoa está se sentindo mal, mas a pessoa não deve ficar aferindo a pressão arterial o tempo todo, porque a gente tem oscilações desses números ao longo do dia. Eu posso, por exemplo, ir praticar a minha corrida na beira-mar, né? A gente tem esse privilégio de poder correr à beira-mar aqui em Floripa, e se eu aferir minha pressão logo depois que eu termino a minha corrida ali, a minha pressão vai estar certamente acima de 160 por 100. E isso é um problema? Lógico que não. A pressão ela tem alterações fisiológicas ao longo do dia também. Então, não se prendam muito em números. Usem o número a nosso favor, não como se fosse uma prisão. Tá? Hipertensão na gestação. Agora sim, vamos entrar especificamente no tema aqui. Ó. Síndromes hipertensivas na gestação, a primeira coisa que a gente deve ter em mente, e o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa web palestra, é que elas são a principal causa de mortalidade materna no Brasil. Isso, de certa forma, é um pouco vexaminoso assim, para o nosso país, porque é uma doença que pode ser tratada e manejada a fim de evitar essa mortalidade materna. Mas a gente ainda precisa melhorar muito isso no nosso país. Então não é à toa que estamos aqui, né, num processo de educação permanente falando desse tema. A gravidez pode piorar a hipertensão arterial já existente na mulher ou induzir a condição em mulheres que antigamente eram normotensas antes de engravidar. Então aqui eu volto naquele paradoxo que eu falei, né? Se fisiologicamente a gravidez tem um efeito hipotensor, por que em algumas mulheres, né, que a ciência médica convencional não explica por que são essa mulher ou aquela, por que algumas mulheres fazem com que a gravidez faz com que elas fiquem hipertensas? Vamos estudar isso um pouco à frente. Mas a gente vai ter que trazer coisas não muito convencionais para falar sobre isso, porque a literatura médica convencional não compreende ainda a hipertensão na forma etiológica dela, né, que se manifesta na gestação. Então, para a literatura médica convencional, essa hipertensão ainda é um grande ponto de interrogação. Faltou a interrogação no balãozinho do Charlie Brown ali no slide anterior, mas tudo bem. Alguém, na hora que foi editar minha palestra aqui, eles tiraram a interrogação. Vamos pegar as definições agora de hipertensão no momento da gravidez, tá? A primeira ali, ó, hipertensão arterial crônica na gestante. É aquele estado hipertensivo que já estava presente na mulher antes dela engravidar ou que se iniciou antes do meio da gravidez, antes de 20 semanas de gestação. Esse ponto 20 semanas é muito emblemático porque a partir daí o embrião vira feto, né? E então é um marco assim na gravidez, inclusive para essa questão da doença hipertensiva. A hipertensão gestacional é aquela que ocorre quando já existe um feto, ou seja, que se desenvolve após a 20ª semana de gestação e antes a mulher estava bem, né? A mulher estava normotensa até ali. Então olha só que interessante, a hipertensão gestacional ela acontece no momento em que realmente o feto está formado. Ele passou daquele estágio de embrião, no qual é claro, ao meu ver já existe vida, com certeza, né? Já tem batimentos cardíacos, já tem sistema nervoso, enfim. Mas a partir daquele momento agora ele é um feto. Ele é um embrião totalmente formado. Dali para frente ele vai só amadurecer algumas estruturas que já estavam formadas e crescer, né? Então é emblemático para a mulher. A mulher talvez nesse momento inconscientemente ela se dá conta de que o filho está mais próximo ainda. E a pré-eclâmpsia é quando acontece hipertensão, né? E essas gestantes hipertensas estão com proteinúria. E a proteinúria, que é um dos temas dessa web palestra também, é simplesmente a presença de proteínas em excesso na urina. E que isso, obviamente, é detectado através de exames complementares. A gente não pode olhar por uma urina a olho nu, macroscopicamente, e ver proteínas ali. Isso não é possível, né? Porque a proteína é algo microscópico. Então, proteinúria nada mais é do que isso. Uma presença de proteína em exames de urina. Né? Isso significa o quê? Que provavelmente o rim não está fazendo uma filtração adequada, essas proteínas estão passando e chegando até a urina a ponto de serem detectadas pelos exames. E aí você vai suspeitar de pessoas que têm proteinúria de um problema renal, né? Um problema renal numa gestante que previamente era normal, mas começou a ficar hipertensa, a gente pode deduzir
ou inferir que esse problema renal é secundário a uma lesão desse órgão, os rins, através de uma pressão muito elevada para os rins, né? A pré-eclâmpsia eu deixei um asterisco para vocês aqui, porque tem algumas subdivisões nela que nós vamos ver no próximo slide. É um slide um pouco mais denso, eu tentei resumir, mas o máximo que deu para fazer foi isso, viu, gente? Nós temos pré-eclâmpsia isolada e pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. Então a isolada é aquela pré-eclâmpsia na qual ocorreu hipertensão após 20 semanas de gestação e isso se acompanhou de proteinúria. E depois, no pós-parto, 12 semanas depois do parto, essa hipertensão desaparece, essa proteinúria também. E aí um parênteses, mesmo na ausência de proteinúria, também pode suspeitar-se de pré-eclâmpsia quando a elevação da pressão arterial se acompanha de dor de cabeça, famosa cefaleia, de distúrbios visuais, né? Pessoa que está vendo mosquinhas volantes na visão, né? Está meio embaçada a visão, dor abdominal, plaquetopenia, que também é um outro dado de laboratório, que é a baixa das plaquetas, né? E o aumento de enzimas hepáticas, que seria, né, uma elevação principalmente das transaminases, né? A TGO e a TGP. Que são exames que o médico pede, né, durante o pré-natal, normalmente, ou principalmente vai pedir para aquelas gestantes que estão hipertensas, para conseguir detectar um estado de pré-eclâmpsia ou afastar a possibilidade disso estar acontecendo. E a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica é quando já existia a hipertensão e essa hipertensão ou a doença renal que já existia foi agravada, né, depois de 20 semanas. Esse agravamento é caracterizado pela elevação dos níveis tensionais em patamares ainda mais altos ou um surgimento de uma proteinúria, uma piora de uma proteinúria que já existia depois da 20ª semana de gestação. Pode também ocorrer aqui também a diminuição das plaquetas, trombocitopenia e o aumento das enzimas hepáticas também nessa condição. Em alguns casos aqui, isso vai indicar uma síndrome aí que os médicos conhecem bem, que é a síndrome HELP, que eu também não vou entrar em detalhes porque não cabe aqui nessa web palestra essa questão. Qual que é o manejo convencional da hipertensão na gravidez, né? Primeiro, você tem, como o quadro de hipertensão num adulto sem estar gestante, né? Uma mulher adulta não gestante ou num homem adulto, as medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas. E a gente tem que sempre fazer o máximo possível para que não precise se usar antihipertensivo. Como eu vou explicar para vocês daqui a pouco, os antihipertensivos eles são extremamente danosos para o feto, ou têm o potencial de gerar danos ao feto. Então é muito perigoso a gente começar antihipertensivos de uma forma leviana na gravidez, sem precisar de usá-los, porque você pode prejudicar a criança que está se desenvolvendo ali. Então existem medidas não farmacológicas, que a literatura convencional cita apenas essa aqui, ó. Essas aqui, restrição de atividade física, e isso aí é um pouco diferente da hipertensão em quem não está gestante, né? Porque para quem é hipertenso e não está gestante, a atividade física é importante para reduzir a pressão, e aqui é o contrário, a gestante hipertensa deve reduzir a atividade física. Também é recomendado que se reduza o consumo de cafeína, que é uma substância estimulante, né? Que aumenta um pouco, faz picos de hipertensão. É legal abolir o consumo de álcool e tabaco, mas isso aqui é óbvio, porque se a mulher está gestante, ela já não deve usar nada disso, né? Nem álcool, nem tabaco. Então, é redundância, mas enfim, vai que vocês estão aí com uma gestante que insiste em fumar, né? Insiste em beber durante a gravidez, e nós temos muitas situações sociais deploráveis que cursam com essas situações aqui. Então, tentem reduzir danos, né? Se a gestante até então continuava fumando e bebendo e começou a com hipertensão, dessa vez talvez ela vai ter que parar de beber e de fumar até para preservar a sua própria saúde, se ela quiser continuar vivendo, né? Talvez ela queira morrer, aí a gente não pode fazer nada. E os medicamentos antihipertensivos, como é que nós vamos usá-los? Só em casos de hipertensão grave ou em casos de repercussões secundárias, ou seja, quando o médico detecta através da avaliação clínica e laboratorial lesões de órgão-alvo. Aí você tem que manejar a hipertensão, porque essa hipertensão pode matar essa gestante até antes dela parir. E se essa gestante morrer antes da hora, o feto também vai morrer, então todo mundo vai se dar mal, né? Mas nos casos leves de hipertensão, eu vou falar para vocês que os antihipertensivos não são recomendados porque eles podem, e isso aí vale para todos eles, todas as classes farmacológicas de antihipertensivo, eles podem fazer restrição do crescimento intrauterino do feto, podem fazer deslocamento prematuro de placenta e podem também aumentar a mortalidade fetal, certo? Então, algumas evidências estão surgindo aí que nesses casos, se a gestante estiver bem acompanhada, estiver bem monitorada e não tiver evidência de lesão de órgão-alvo,
o risco para ela é mínimo dela ter um problema com essa hipertensão. E vamos falar de hipertensão leve aí, 14/9, né? 140 por 90, talvez até uns 150 por 90, desde que a gestante esteja muito bem controlada ali, né? Para a gente falar em números aqui, para ter um norte nesse âmbito numérico também. Então vamos a seguir falar assim, ó, que não é necessária fazer uma avaliação fetal extensa se não houver o diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Se a gestante não tem proteinúria, né? A pressão arterial dela é leve, ou se a hipertensão previamente existente não se apresentar com nenhuma complicação. Então, basta a gente ver ali se o útero está crescendo bem, se o feto está com batimento cardíaco fetal normal, né? A gente pode deduzir que o feto está bem nesses casos. Porém, quando você tem uma evidência de crescimento fetal com restrição, ou se a pré-eclâmpsia não pode ser excluída, ou você diagnosticou pré-eclâmpsia, é prudente indicar um exame, que seria esse exame aí, ó, a ultrassonografia obstétrica com Doppler fluxometria. Então, é ultrassom com Doppler, né, para resumir. Aqui tem uma imagem de um ultrassom com Doppler, né, que você vê ali o sangue que está fluindo pela artéria uterina e tudo mais, e você consegue também determinar melhor as condições do feto. Quero fazer um parênteses que o ultrassom se tornou, nos últimos anos, né, um exame muito importante, porque ele é de fácil acesso, relativamente fácil acesso, ele também tem um custo relativamente baixo e ele é pouco invasivo. Porém, também as gestantes aí, tá? Se alguma gestante ou alguma futura mamãe está ouvindo essa palestra, não precisa ficar noiada de fazer ultrassom, fazer 3, 4 ultrassom durante a gravidez, porque o ultrassom não muda o prognóstico da gestação, na maioria avassaladora das vezes, tá? Ele serve às vezes para determinadas situações e tem vários estudos mostrando que se fizer um ultrassom ali pela 18ª semana, 22ª semana de gestação, esse exame já é suficiente para conseguir determinar bem a idade gestacional. E para isso o ultrassom é muito bom para evitar parto prematuro, né? Porque às vezes tem um erro de cálculo ali pela data da última menstruação. E para também fazer algumas avaliações ali de malformações fetais. E as malformações fetais, é interessante conhecê-las para se preparar ali para o pós-parto, né? Mas também você não vai conseguir fazer nada diferente durante a gravidez praticamente se você sabe que tem um feto com alguma malformação. Você vai simplesmente começar a se preocupar com isso antes da hora, né? Talvez essa preocupação possa fornecer alguma conduta adicional, mas não muda o desfecho em si da gravidez na maioria das vezes, tá? Então não se preocupem tanto em pedir ultrassom, fazer ultrassom, porque não é isso que é o mais importante em termos de pré-natal. Ele é importante em alguns casos, aqui está bem indicado. Aqui eu trago para vocês um esquema de antihipertensivos. Por quê? Se é optado por usar esses medicamentos durante o pré-natal de uma gestante com hipertensão, naqueles casos mais graves, né, é preciso saber quais drogas podem ser usadas. E aí a gente tem como a primeira linha a metildopa, tá? Na dose mínima de 750 miligramas, tá? Não dá para usar menos do que isso, senão você não está tratando nada. E ela tem que ser tomada 2 a 3 vezes ao dia. Outros medicamentos ali são da classe dos beta-bloqueadores, como o Pindolol. São medicamentos que a gente tem pouca disponibilidade aqui no Brasil, inclusive, né? Na rede pública também. E a nifedipina, que seria um grau de recomendação C, que poderia ser feita ali também. Como associação, a hidralazina pode ser usada, é utilizada nas emergências bastante, porque ela é uma opção endovenosa de antihipertensivo. E são contraindicados, isso é bem importante a gente saber. Os inibidores da ECA, como exemplo, captopril, enalapril, todos esses que terminam em pril, e os antagonistas de receptores da angiotensina 2, como todos os que terminam em sartan, losartano, olmesartano, valsartano. Esses medicamentos podem trazer danos sérios ao feto, então não podem ser utilizados em dose alguma durante a gravidez. Então, às vezes vocês estão acompanhando uma gestante que começou a gestação e ela já era hipertensa, tomava um remédio assim, é importante suspender esses medicamentos e trocar por outro, como por exemplo a metildopa, tá certo? O acompanhamento dessas gestantes será o seguinte, né? Quando você tem hipertensão em estágio 1, sem repercussões em órgão-alvo, o Ministério da Saúde recomenda um ambulatório especializado para essa gestante, tá? Então, ela vai, claro, continuar acompanhando nas unidades de saúde básicas, mas ela precisa ir num ambulatório especializado em ginecologia e obstetrícia de alto risco também, tá? E deve receber também orientações para mudanças no estilo de vida. Eu explico aquela interrogação que eu deixei ali no ambulatório especializado. Por quê? Porque algumas vezes eu sei que não é a realidade de todas as unidades de saúde espalhadas aí pelo estado e pelo Brasil que vão ter acesso fácil a um ambulatório especializado. Então, não percam fios de cabelo e não fiquem extremamente desesperados se vocês detectam uma gestante que está hipertensa, em estágio leve,
e que não tem lesões em órgão-alvo e querem encaminhar ela logo para um ambulatório especializado. Às vezes o acesso é difícil, então monitore essa gestante aí até que consiga fazer a consulta no ambulatório especializado, tá? O ideal é que ela vá. Não estou dizendo aqui que não é para encaminhar, tá bom? Mas o mais importante de ser encaminhado é aquela ali que está em hipertensão estágio 2 ou mais e que tem repercussões em órgão-alvo, né? Ou que tem uma coisa ou outra também. Às vezes ela está em estágio 2 já de hipertensão, não tem lesão de órgão-alvo, mas é importante que ela vá para o hospital para fazer uma avaliação de urgência, tá? Então essa tem que ir para o hospital para fazer essa avaliação e para a gente tentar minimizar essa questão da mortalidade materna e até dos prejuízos para o feto, né? Que o feto com uma mãe que morre precocemente pode nascer prematuro e pode morrer também, né? Que mais? Agora o manejo da pré-eclâmpsia propriamente dita. A pré-eclâmpsia vai ser manejada com os mesmos princípios adotados para o manejo da hipertensão arterial na gravidez, tá? Não há nenhuma terapêutica que seja considerada a melhor, the best, para a pré-eclâmpsia. O mais sensato, como em qualquer situação, é individualizar os casos, né? E tratar aquela paciente, aquela gestante, aquele sujeito dentro do contexto familiar, social em que ela está inserida, né? E ver o que se pode fazer em cada caso. E principalmente também saber o quanto ela tem facilidade de ir e voltar da unidade de saúde, quanto ela está perto de um pronto-socorro, caso ela precise, tá certo? O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia, eu deixo esse tratamento entre aspas, porque isso para mim não é tratar, é o parto, né? E muitas vezes se faz a antecipação do parto, porque a situação chega numa gravidade tamanha que a mãe vai ter que tirar a criança de dentro dela meio que antes da hora, né, para preservar a vida dela. Mas eu vou falar para vocês daqui a pouco que as indicações do parto na pré-eclâmpsia são pequenas, né? São coisas restritas que nós vamos ter que observar e o mais importante é que a gente consiga postergar o máximo possível esse parto. A depender de fatores como idade gestacional, a gravidade da doença, o bem-estar fetal e a presença ou não de complicações é que vai se indicar essa interrupção da gravidez, tá certo? De preferência, esperar até a 34ª semana, como vocês vão ver aqui nesse slide, ó. Muito importante, então, a interrupção da gravidez, em casos de pré-eclâmpsia, somente se justificaria quando a mãe tivesse um risco iminente de morte, tá? Ou seja, em casos graves. Quando a condição materna estiver estável e a vitalidade do feto é satisfatória, mesmo que há uma pré-eclâmpsia, tenta-se postergar o parto para depois da 34ª semana, que é um período mínimo aí para essa gestante receber uma corticoterapia que vai maturar melhor os alvéolos do feto, né? O feto vai estar um pouquinho mais maduro, e aí você minimiza os danos nessa criança dela ter que nascer para uma incubadora de uma UTI. Importante também, embora não haja dados suficientes para a recomendação segura dessa conduta expectante nos casos de pré-eclâmpsia, os estudos que existem até agora dizem que parece que essa conduta melhora o prognóstico perinatal. Prognóstico perinatal é prognóstico tanto para a mãe quanto para a criança, havendo um risco mínimo materno, tá certo? Então, considerando que vocês possam, com as gestantes de vocês, fazer uma rigorosa monitorização desse binômio mãe-feto, estejam disponíveis ali o acesso ao médico, ao exame quando necessário, né? A conduta expectante pode ser recomendada nesses casos selecionados, tá certo? Então, essa é uma mensagem importante para que a gente eduque bem essas gestantes, para elas não entenderem que o parto não é uma solução benéfica nos casos de pré-eclâmpsia, na maioria das vezes, tá bom? Segmento pós-parto, né? Que é importante vocês conhecerem também. Deve ser feita uma cuidadosa avaliação nos meses subsequentes ao parto, para saber se essa gestante vai ficar hipertensa para sempre, se a pressão dela vai normalizar, se os exames dela vão normalizar, para saber se a condição de pré-eclâmpsia ou de hipertensão, ela vai ser persistente ou não, tá certo? Pré-eclâmpsia já não vai ser, porque ela não vai estar gestante, pré-eclâmpsia é uma doença da gestação, né? Mas pode ser que persista uma alteração renal, né? O aconselhamento a respeito de futuras gestações do risco cardiovascular, para que essa gestante pense 2 vezes antes de engravidar de novo, né? Para que ela se prepare melhor para uma nova gestação. Se a pressão arterial antes de engravidar era normal ou desconhecida, e a mulher iniciou uma medicação antihipertensiva durante a gravidez, deve-se suspender o uso do fármaco 3 a 4 semanas depois do parto, e aí você vai reavaliando a mulher periodicamente, como se reavaliaria um adulto normal, né? É recomendado pelo caderno do Ministério da Saúde de Rastreamento que todos nós adultos verifiquemos pelo menos uma vez por ano a nossa pressão arterial, tá certo? Para verificar se ela está ou não dentro dos valores considerados normotensos, né? E se você tiver com uma hipertensão, buscar conhecer a etiologia disso e tratar isso adequadamente. E principalmente para lembrar das nossas crianças ali, né?
O uso de medicamentos antihipertensivos pode ser feito com segurança durante a amamentação. Se a mãe está tomando antihipertensivo, ela pode amamentar com segurança, dentro de certos limites. Quais limites são esses? Saber se essa criança não está tendo nenhum efeito adverso. Então, é importante que o médico que está acompanhando esses bebês lactentes entenda que essa mãe está usando antihipertensivo e monitore ali se não está havendo nenhum problema, né, para essa criança, tá certo? No crescimento, no ganho de peso, no desenvolvimento neuropsicomotor, né, tudo isso. E antes da gente passar para o próximo slide, lembrar vocês que assim, ó, a pré-eclâmpsia é chamada de pré-eclâmpsia porque ela é um fator de risco para que ocorra a eclâmpsia. E a eclâmpsia ela se diferencia basicamente da pré-eclâmpsia pela presença de convulsões, tá? Então é basicamente essa diferença que eu não coloquei nenhum slide sobre isso, mas talvez eu imagino que deva ser uma dúvida de vocês aí. Finalmente, eu vou trazer agora aqui uma reflexão que foge um pouco da medicina convencional, que é uma reflexão do âmbito da medicina psicossomática, né? Eu li essa semana que a medicina psicossomática é uma forma que a medicina encontra para se reaproximar da psicanálise, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de psicanálise e defendo fortemente aí que as pessoas se analisem, né? E problemas na gravidez, eles podem revelar em algum nível, geralmente um nível inconsciente, tá? Um certo grau de rejeição da mãe pelo filho. Aqui eu não estou falando só de hipertensão, tá? Tipo, qualquer problema na gravidez. Por exemplo, uma hiperemese, né, gravídica, que são as náuseas e os vômitos persistentes na gestação. Enfim, qualquer problema desse. E esse aqui é uma informação que muitas pessoas, à primeira vista, vão atirar algumas pedras para cima de mim. Ah, como não? Mas essa mãe, ela quer muito ter esse filho. Como é que você pode falar isso, doutor Bruno? Eu posso falar isso e outras pessoas também podem dizer, porque o que aparenta de nós mesmos, né, para a sociedade e até para nós mesmos, é a parte consciente da nossa mente. O inconsciente, que é responsável por mais de 90% das nossas funções mentais, a gente conhece muito pouco ele. Então, às vezes, existe sim algum grau de rejeição ali, doa ou não a quem doer, né? Às vezes um problema na gravidez, mesmo aquela mãe que espera muito ter esse filho, eu não estou duvidando do amor dela pelo filho, algum problema na gravidez pode indicar também que ela tem um medo disso, dessa gravidez, um medo de, talvez até de ser uma mãe ruim para esse filho, né? Ou em algum grau ela não queira esse filho mesmo, enfim. E a toxemia gravídica, né, esse termo clássico que eu coloquei nesse slide aqui, porque essa reflexão é da década de 80, apresentam predisposição para fazer toxemia gravídica ou pré-eclâmpsia as mulheres que têm uma dificuldade para amar. E eu vou explicar isso aí. Essas mulheres com problemas no âmbito do amor também costumam ter dificuldades para se tornarem receptivas a um filho. Então, assim, essa dificuldade para amar pode ser de diversos âmbitos, tá? Uma dificuldade de se sentir amada ou de expressar o amor, né? E eu estava conversando com um colega obstetra antes de apresentar para vocês essa aula. Ele, inclusive, fez uma revisão dos meus slides. Agradeço muito ele, o Dr. Diego Ataídes, que é um amigo e, além de tudo, foi o obstetra da minha esposa durante a gravidez dela. E quando nasceu a nossa Isadora, ele prestou um cuidado muito bom assim, para a gente e ajudou ela a trazer ela em segurança ao mundo, né? Eu agradeço demais ele. E ele estava me explicando que, do ponto de vista fisiopatológico, a pré-eclâmpsia tem uma coisa muito interessante. É o útero que começa a fazer uma certa resistência a receber a placenta. As velocidades da placenta que entrariam em contato com a musculatura uterina ficam literalmente asfixiadas e ela não consegue se juntar ao útero, que é um órgão da mãe. Então, literalmente, essa mãe, inconscientemente, ela está asfixiando o feto. É isso que significa a pré-eclâmpsia e a hipertensão na gravidez. Então, parece uma informação meio doída de ouvir, né, para as mães que têm hipertensão na gravidez, mas é o que está acontecendo com elas. Em algum grau, elas estão rejeitando, elas não estão querendo que essa criança se desenvolva ou que ela nasça. E elas estão asfixiando os filhos inconscientemente. Essa informação é muito pesada, mas eu prefiro que a gente use ela a nosso favor e do que a gente fique chorando. Ou seja, essas mães também, além daquele tratamento convencional, elas precisam fazer tratamento psicológico. Elas precisam entender os sentimentos que estão acontecendo durante essa fase da vida delas. E elas precisam, além de tudo, né, tratar-se psicologicamente também. Isso não invalida a abordagem convencional, mas isso agrega e faz com que o problema seja manejado de uma maneira integral, que é o que eu sempre tento propor aí para as pessoas que buscam algum atendimento para problema de saúde. Finalmente, né, eu acho que a gente cumpriu hoje o roteiro até em menos tempo do que eu costumo fazer as minhas web palestras.
né? Seguimos aí por esse roteiro, que foi um roteiro que eu me propus lá no início. E depois de ter cumprido esse roteiro, espero que a gente tenha atingido esses objetivos, que estão aí também colocados novamente para vocês verem. E eu trouxe aqui também as referências que eu utilizei aqui nessa apresentação, para que, caso algum de vocês aí queira se aprofundar no assunto, a maioria dessas referências aí está disponível gratuitamente na internet. Então consultem, deem uma lida e vamos tentar tratar o melhor possível as nossas gestantes fazendo pré-natal nas unidades básicas, porque elas merecem, e essas crianças que estão no ventre delas também merecem, principalmente, porque elas devem ser muito bem acolhidas com muito amor, tanto por parte de nós quanto por parte da família. Deixo aí novamente os meus contatos para quem quiser entrar em contato, mandar um e-mail, né, entrar no blog lá para conhecer os textos, ver os vídeos. Mas é claro, se for dúvida que a gente possa resolver via teleconsultoria, prefiro que vocês não escrevam e-mail. Mandem perguntas através do portal do Telesaúde, que estou aí à disposição para respondê-las junto com a nossa equipe também, tá bom? Então fico aí agora aberto para perguntas e respostas. O Djalma vai mandar aí ver o que temos para hoje. Certo, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Pessoal, como a gente disse ali, eu conversei com vocês no chat, vocês já podem ir deixando as perguntas, as dúvidas de vocês, até alguns comentários, né, algumas reflexões, para o Bruno estar aqui compartilhando o conhecimento dele com a gente. Bom, vamos lá que temos algumas perguntas já. Monte Carlo perguntou, quando há a pré-eclâmpsia, devemos ir preparando a mãe para uma cesárea? Boa pergunta. Na verdade, não precisa preparar a mãe para uma cesárea, tá? Porque mesmo que haja a pré-eclâmpsia, a primeira indicação de parto é o parto vaginal, a não ser que exista uma contraindicação obstétrica a fazer o parto vaginal, que nós sabemos que não são tantas assim, e aqui no Brasil a gente tem um número excessivo de cesarianas. Então, mesmo que chegue um caso de pré-eclâmpsia, em que a mãe vai precisar de fazer o parto precocemente, a primeira medida que é feita é a indução do parto, com a ocitocina, né? Isso, claro, é um tratamento hospitalar, que por isso que eu não entrei em detalhes aqui. Mas uma boa pergunta para que vocês orientem, não necessariamente vai evoluir para uma cesariana. Pode ser que o parto seja induzido e através da indução o parto ocorra via vaginal, que é o parto normal. O pessoal de Arabutã pergunta se existe alguma comprovação científica desses sintomas serem uma forma de manifestação de rejeição. Depende de qual ciência vocês estão falando. Se vocês estiverem falando de ciência convencional, né, a ciência cartesiana, que lida com números, né, aspectos quantitativos das doenças, vocês não vão encontrar nenhuma referência. Mas se vocês entrarem, né, e buscarem a ciência que busca lidar com a subjetividade, e aí a psicanálise é a nossa melhor fonte, vocês vão encontrar muitas referências. E um dos livros que eu citei ali nas referências, que é A Doença como Caminho, trata especificamente desse tema. Se vocês quiserem ler, né, eu acho que é um livro fantástico, de 1983. Já citei ele em outras web palestras aqui, inclusive, né? Vivo utilizando eles aí para falar de psicossomática. E se vocês lerem lá Problemas na Gestação, vocês vão ver que o que eu estou falando não tirei da minha cabeça só. Está escrito lá no livro também. Certo. Navegantes pergunta se existe algum outro alimento que deve ser evitado na gestação além da cafeína. Olha, eu não li especificamente nenhuma coisa na literatura que eu consultei sobre alimentação, tá? A gente sabe que durante o tratamento de hipertensão convencionalmente falando, né, uma das coisas que a gente orienta é que faça uma dieta com restrição de sódio. Mas nos manuais de gestação de risco, o manejo da hipertensão não inclui restrição de sódio. Então, se tivesse algum alimento que a gente poderia evitar, talvez fosse esse, mas não é o caso. Então, eu vou admitir a minha ignorância nesse aspecto, nessa seara, e pediria que vocês entrassem em contato com as nutricionistas. Quem sabe elas têm algumas informações melhores sobre esse aspecto também. Aqui temos o Dr. Pedrinho aí falando sobre o refrigerante, se ele é contraindicado também. O refrigerante não é um alimento, né? O refrigerante é uma invenção da sociedade capitalista e, enfim, a gente não pode considerar ele como uma coisa saudável nem para pessoas que não estão gestando, né? Tem uma sobrecarga excessiva de carboidratos, tem corante, tem outras substâncias que a gente nem imagina quais são, né? Então, o ideal é evitar refrigerante na gravidez e para nós também, né? Não vou dizer aqui que eu não tomo refrigerante de vez em quando, mas o ideal é a gente evitar, certo? A Itapema quer saber se essa rejeição for encontrada e trabalhada juntamente com a gestante, é possível controlar ou abolir essa hipertensão e, consequentemente, a pré-eclâmpsia?
Creio que sim, é justamente esse o objetivo da gente encaminhar essas pacientes para uma terapia psicológica. Aí nós vamos encontrar o seguinte desafio, né? Encontrar psicoterapeutas e psicólogos bons, né? Eu não estou querendo fazer aqui, né, dizer que todos os psicoterapeutas e psicólogos são ruins. Mas assim como na minha profissão, na medicina, existem um monte de médicos por aí que não fazem jus ao carimbo que eles têm, ao Conselho Federal de Medicina que autorizou eles a exercerem medicina, não vamos ser hipócritas de dizer, né? Existem muito médico que precisa se atualizar. Tem alguns psicólogos que têm limitações, né, de conseguir acompanhar direito a essas pessoas. E a gente também esbarra num problema do sistema único, né? Nós temos ali, às vezes, excelentes psicólogos no NASF, mas eles são um psicólogo só, às vezes, para atender uma população enorme, né? E a gente sabe que uma terapia psicológica bem feita precisaria ter uma periodicidade no mínimo semanal, quinzenal, para que a pessoa consiga trabalhar esses sentimentos, essas emoções, né? Então nós vamos ter limitações, mas não é porque nós temos limitações que a gente não deve conhecer o que seria o ideal, né? Então, conversem vocês, talvez até a gente conversando com essas gestantes, né, e tentando suscitar algumas perguntas, né, já que a gente sabe desse conhecimento agora, perguntar assim, numa boa, sem julgar a gestante e dizer, você... É importante até fazer essa pergunta, porque a gente não deve chegar para a gestante que está com hipertensão e dizer, olha fulana, você está com hipertensão porque você rejeita o seu filho em algum grau. Na verdade, o que a gente deve fazer com esse conhecimento é interiorizá-lo e fazer a gestante refletir para que saiba se ela tem ou não um problema nesse âmbito. Se você chegar falando para a gestante isso, acabou a sua relação com ela, entendeu? Mas a gente pode perguntar para ela assim, você tem algum medo dessa gravidez, né? Esse filho foi esperado? Ou foi uma gestação não planejada? Como é que está em relação aos seus outros familiares? Você está tendo apoio do seu marido? Você tem algum medo? Então, essas perguntinhas básicas, assim, podem fazer toda a diferença no acolhimento. E aí você não precisa ser um psicólogo para fazer essas perguntas. Deixa a pessoa falar e você já vai estar dando ouvidos a ela, sem tirar nenhuma conclusão, porque se você não é psicoterapeuta, não é psicólogo, você não pode tentar fazer interpretações, tentar fazer colocações para gerar insight, porque você não tem formação para isso. Mas você pode ter um ouvido atento. E aí você pode ajudar ela, simplesmente porque ela falou sobre aquele problema, a diminuir a tensão dela. Temos uma pergunta nova aqui. Jardinópolis quer saber se a pré-eclâmpsia é mais comum em gestantes acima de 30 anos, ou se ela está relacionada, ou se não está relacionada à idade. Olha, eu não li necessariamente que ela está relacionada à idade. Vou ficar devendo essa resposta com mais precisão para vocês, tá? Mas a gente sabe que a hipertensão tem uma prevalência maior com o decorrer da idade. Então, pode ser que gestantes um pouco mais idosas, entre aspas, com idade mais avançada, tenham mais chance também de desenvolver a pré-eclâmpsia. Mas podem enviar essa dúvida para a teleconsultoria também, que a gente terá o maior prazer em pesquisar direitinho e responder com mais propriedade.